crianças, tudo bem? Hoje daremos início a uma nova semana de estudo remoto. E aí, vamos relembrar aquelas dicas que sempre falamos no início da semana? É importante que vocês estejam todos os dias com o material organizado antes do início da aula. Também que encontre aquele cantinho silencioso, arejado e iluminado para auxiliar vocês na concentração na hora de assistir às videoaulas e realizar as lições. Lembre-se que tem que ter uma mesa e uma cadeira onde vocês possam se sentar confortavelmente para não prejudicar a coluna. E claro, ao finalizar as atividades, tire foto, envie ao seu professor ou à sua professora para eles realizarem a correção, acompanharem o seu desenvolvimento e fazerem os retornos necessários. Agora que relembramos as nossas orientações, vamos dar início à nossa primeira aula desta semana? Então vamos lá! Semana passada, nós encerramos os nossos estudos sobre a pontuação dos diálogos. Esta semana daremos início a uma nova sequência didática, que é uma sequência sobre carta de leitor. Faremos leitura de algumas notícias, analisaremos e iremos produzir cartas. Para isso, iniciaremos o nosso estudo com a leitura de um texto chamado A Bela Adormecida. Você já ouviu falar desta história? Já leu um livro, assistiu um filme ou até mesmo um desenho? Ela ficou muito conhecida através dos estúdios da Walt Disney. Porém, foi escrita por dois irmãos, chamados Irmãos Grimm. Eles escreveram várias histórias populares da Alemanha através de contos. E várias ficaram famosas e conhecidas e foram reconstruídas e recontadas pelo estúdio da Walt Disney. Hoje, nós iremos ler esse texto dos Irmãos Grimm, A Bela Adormecida. Me acompanhem e prestem muita atenção, pois a nossa atividade será em cima desse texto. Vamos lá? A Bela Adormecida. Contos de Grimm. Há muito tempo havia, num distante reino, um rei e uma rainha que todos os dias diziam: "Ah, se nós tivéssemos uma criança!" Mas nunca conseguiam uma. Uma vez em que a rainha estava se banhando, um sapo pulou para fora da água e lhe disse: "Seu desejo será realizado. Antes que se passe um ano, você dará à luz uma menina." A predição do sapo aconteceu. A rainha teve uma menina tão formosa que o rei, mal se contendo de felicidade, preparou uma grande festa para o seu batizado. Ele convidou seus parentes e amigos, mas as fadas seriam as madrinhas da princesa, a fim de obter suas boas graças para a criança. Havia em seu reino 13 fadas, mas como o castelo só possuía 12 pratos de ouro, uma delas deixou de ser convidada. A festa foi celebrada com toda a pompa e as fadas presentearam a criança com dotes mágicos. Uma com a virtude, outra com a formosura, a terceira com riqueza, e assim por diante, com tudo que havia de mais desejável no mundo. 11 fadas já haviam falado quando entrou a fada esquecida. Zangada, a fada esquecida queria se vingar por não ter sido convidada. E sem cumprimentar ou mesmo olhar para quem quer que seja, exclamou aos brados: "A princesa se espetará em um fuso quando completar 15 anos e morrerá." Sem dizer mais nada, virou as costas e deixou o salão. Todos estavam assustados com a maldição. A 12ª fada, que ainda não havia dado seu presente à princesa, adiantou-se. Não podia anular a maldição, mas abrandou-a. Ela disse: "A princesa não morrerá, apenas cairá em um sono profundo que durará 100 anos." O rei, desejando salvar sua querida criança do infortúnio, ordenou que todos os fusos do reino fossem queimados. A menina, ao crescer, correspondia a todos os dons ofertados pelas fadas. Era bela, educada, gentil e sensata. Todos que a viam encantavam-se com ela.
No dia em que completava 15 anos, a menina estava sozinha no castelo. Andou por todos os cantos, examinou à vontade aposentos e câmaras e finalmente chegou até uma velha torre, que nunca vira antes. Subiu a estreita escada em espiral e deparou-se com uma pequena porta. Na fechadura havia uma chave enferrujada e quando ela girou, a porta se abriu de um só golpe e lá, em um cantinho, estava sentada uma velha com um fuso, fiando cuidadosamente seu linho. Bom dia, velha senhora. O que você está fazendo aí? Disse a princesa. Eu estou fiando, disse a velha, balançando a cabeça. O que é isso que pula tão alegremente? Perguntou a menina. Pegou o fuso, querendo também fiar e a maldição se realizou. Ela espetou o dedo e no mesmo instante em que foi picada, foi tomada por um profundo sono. Este sono estendeu-se por todo o castelo. O rei e a rainha começaram a dormir e com eles toda a corte. Dormiram os cavalos no estábulo, os cachorros no pátio e as pombas no telhado. Até o fogo, que chamejava no fogão, ficou imóvel e adormeceu. O assado parou de crepitar. E o cozinheiro, que queria puxar seu ajudante pelos cabelos porque ele havia feito uma coisa errada, soltou o menino e também dormiu. O vento assentou-se e nas árvores de fronte ao castelo nenhuma folhinha se movia. Ao redor do castelo começou a crescer uma cerca de espinhos que a cada ano ficava mais alta, estendendo-se em toda a sua volta, cobrindo o castelo, de tal forma que nada mais se podia ver dele, nem mesmo a bandeira sobre o telhado. Surgiu a lenda da Bela Adormecida, e de tempos em tempos, príncipes tentavam penetrar no castelo através da cerca viva. Nenhum deles conseguiu, pois os espinhos estavam entrelaçados como se tivessem mãos. Os jovens ficavam presos neles e não conseguiam se soltar, sofrendo uma morte lastimável. Depois de muito tempo, um príncipe ouviu quando um velho contava da cerca de espinhos, que ocultava um castelo no qual uma linda princesa, chamada Bela Adormecida, dormia 100 anos. O jovem disse: Eu não tenho medo, eu quero ir lá e ver a Bela Adormecida. O bom velho tentou convencê-lo de todos os modos, mas ele não deu ouvidos às suas palavras. Quando o príncipe se aproximou da cerca de espinhos, estes se transformaram em flores grandes e bonitas que se abriram, deixando-o passar ileso. No pátio do castelo, ele viu os cavalos e os cães de caça malhados, deitados e dormindo. No telhado estavam pousadas as pombas com as cabecinhas escondidas sob a asa. Quando ele entrou no castelo, o cozinheiro na cozinha ainda levantava a mão como se quisesse agarrar o menino e a criada estava sentada diante da galinha preta que deveria ser depenada. Ele continuou andando, avistou no salão toda a corte deitada e dormindo. E lá em cima, perto do trono, o rei e a rainha. Continuou andando ainda mais. Tudo estava tão quieto que se podia ouvir sua respiração. Chegou à torre e abriu a porta do quartinho no qual Bela Adormecida dormia. Lá estava ela deitada, tão bela que ele não conseguiu desviar os olhos. Inclinou-se e beijou-a. Quando a tocou com os lábios, Bela Adormecida abriu os olhos, olhando para ele amavelmente. Os dois desceram, o rei acordou, a rainha e toda a corte, olhando espantados para o casal. Os cavalos no pátio se levantaram, os cães de caça
pularam e abanaram suas caudas. As pombas no telhado tiraram a cabecinha de sob a asa, olharam ao redor e voaram para o campo. O fogo na cozinha levantou-se, chamejou e cozinhou a comida. O assado voltou a crepitar. O cozinheiro deu um tamanho tabefe no menino que até gritou, e a criada terminou de depenar a galinha. Com todas as pompas foram festejadas as bodas do príncipe com a bela adormecida, e eles viveram felizes para sempre. E aí, gostou da história? Achou diferente do que você já escutou ou já leu? Podemos perceber que alguns detalhes se modificaram ao longo dos anos, porém a essência da história permanece a mesma de quando os irmãos Grimm escreveram até os dias de hoje. Agora é a sua vez. Você será o autor da história. Irá escrever em seu caderno de língua portuguesa uma história que aconteceu com você, que alguém te contou, que você ouviu em algum lugar. Use toda a sua criatividade e nos conte a sua história. Bom, crianças, hoje nós conhecemos a história A Bela Adormecida na versão dos irmãos Grimm. Amanhã eu volto para continuarmos a nossa sequência, A Carta de Leitor. Tchau, tchau!